Olá, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre um negócio que está rolando aí a respeito de tamanho de texto na internet e a questão do estilo do texto jornalístico no meio digital. O Político anunciou numa newsletter interna que os seus escritores, seus autores se limitem a fazer artigos com tamanhos justos, com a sugestão de ficar entre 1.000 e 1.500 caracteres, a não ser que a história realmente precise de mais, né? Isso é algo que está rolando já em outros veículos, né? A gente tem visto isso em grandes veículos americanos. Isso toca aí uma questão importante, que é a questão, assim, enfrentar esse mito de que a internet é um espaço ilimitado, né? A internet, de fato, não tem a limitação do impresso. O impresso tem, mesmo que eu tenha uma página inteira para ocupar com a reportagem, aquela página é um espaço limitado. E daí a minha história vai ser contada e diagramada com essa limitação em mente. A web não tem essa limitação, essa restrição física, mas ela tem a restrição do comportamento do usuário. Então, hoje você tem, com base em algumas análises desse comportamento, essa readequação da produção de conteúdo para a internet, levando em consideração o comportamento e a necessidade do usuário, né? O que é isso? A gente está falando de um ambiente extremamente carregado, a gente está falando de um público que é extremamente bombardeado e que é um público bastante ocupado. A gente tem uma necessidade de obter informação, muita informação a respeito de muita coisa. Então, se você parar para pensar num público que é profissional liberal, esse público já tem uma parte importante do dia dele ocupada pelo trabalho. Ele tem uma necessidade grande de atualização. É difícil hoje uma profissão em que você não tem uma necessidade de atualização. Então, essa pessoa tem um tempo ocupado por isso. Ela tem um tempo ocupado por outros elementos da vida, né? Como todo mundo sabe, transporte, vida pessoal, cuidar dos filhos, cuidar da casa. E aí, em algum momento disso, ele também tem que ele tem que estar informado a respeito do que está acontecendo no mundo, né? A gente não pode, até por uma questão de convivência social, a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, esse cara, ele precisa se informar, ele continua precisando se informar. E os veículos de comunicação têm que ajudá-lo a chegar nesse ponto de que ele tem acesso à informação. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que essa menina, esse profissional, tem um tempo limitado, né? Tem uma capacidade limitada e tem um excesso de assuntos para tratar. Pense hoje, não, uma pessoa comum hoje, quanta coisa ela precisa acompanhar para se dizer minimamente atualizada, né? A respeito se você parar para pensar no noticiário político, né? As mudanças que a gente está tendo que afetam a nossa vida, o noticiário internacional, enfim, né? É muita coisa. Então, essa mudança de tamanho de texto, ela tem todo esse contexto no entorno, né? Ela é uma aproximação dos veículos da necessidade do usuário. E não é uma coisa recente, assim. O Philip Meyer, já na década de 70, dizia que a era do jornalista, que a jornalista, porque ele gosta de escrever, acabou, né? Claro que não acabou. Tem muita gente até hoje que vai para o jornalismo porque ele quer falar, porque ele gosta de escrever, porque, né, existe muito ego na área do jornalismo. Mas, se a gente for parar para pensar na função do jornalismo, isso é uma coisa que precisa ser superada, porque a gente tem que servir a necessidade do público. É isso, eu preciso servir ao meu público tem que. Ele não precisa afagar meu ego, ele precisa estar bem informado.
E aí a gente tem que fazer um esforço como profissional de conseguir dialogar melhor com esse público, né? E essa questão do tamanho é uma das questões. A forma como a gente conta as coisas, como a gente explica as coisas é outra. A gente tem que escrever e reescrever, né? Humberto Eco já dizia que o texto ele é um trabalho quase físico, né? A maioria das pessoas tem antes, né, de começar a trabalhar com texto, elas têm uma ilusão a respeito do trabalho como autor, que é um trabalho de inspiração, né? As pessoas adoram dizer, hoje eu não estou inspirada, né? Mas não existe inspiração em trabalhos que exigem produção de texto, não existe, né? Às vezes isso choca um pouco o pessoal que está no começo de carreira, mas não existe essa história de inspiração, porque o trabalho do autor que é profissional é cumprir determinada tarefa que ele vai cumprir através de um texto, né? Ou seja um texto para TV, um texto para rádio, seja um texto escrito, mas ele tem que cumprir aquilo, ele não precisa estar inspirado ou não estar inspirado, ele tem que sentar e escrever. E esse escrever é escrever da melhor forma, da forma mais clara, da forma mais específica, da forma mais didática possível, de acordo com a mídia em que ele está trabalhando. Se ele vai escrever para a TV, ele tem que levar em consideração que as pessoas vão ouvir esse texto, né, para a TV, para a rádio. Tem que levar em consideração os elementos visuais que vão acompanhar esse material. Se ele está escrevendo para o digital ou para o impresso, ele vai ter que levar em consideração as características desses veículos. Então essas mudanças elas parecem um pouco radicais, mas elas têm um contexto que já vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Então desde lá da década de 70, como se já se percebeu que a gente tinha que dar mais atenção para o público, a gente hoje está percebendo que a gente tem que fazer isso, porque é mais ou menos uma disputa de mercado e a gente tem que, de certa forma, mostrar que o trabalho jornalístico se difere do conteúdo de marketing, do conteúdo de opinião pessoal e uma série de outros tipos de conteúdo que lotam a internet. E essa aproximação, essa forma didática de lidar com a informação pode ser um caminho. Então a gente vê essa alteração aí. Isso também tem uma ligação forte com a questão da apuração, né? Porque um bom texto tem boas informações. Não tem como você fazer um bom texto sem ter apurado a história inteira, né? Então vamos pegar o exemplo dessa, e eu gosto muito de discutir essa questão das coisas que viram notícias porque estavam nas redes sociais e daí elas viralizaram e daí elas precisam virar notícia, né? Vamos pegar esse exemplo da menina lá do turbante que é branca e teria sido acusada de apropriação cultural, né? Isso lotou a timeline de muita gente aí algumas semanas, né? Dentro dessa discussão do radicalismo, dos movimentos sociais, né? Da apresentação da cultura negra, enfim, uma série de questões aí. Mas principalmente porque, né, calcado num depoimento postado em rede social, né? E aí a gente nota o quanto muitos veículos escrevem em cima dessa premissa de que algo, né, o fato aconteceu a partir de um post de Facebook. E aí muito pouco se avança nesse assunto, quer dizer, quando aconteceu isso? Onde aconteceu isso? Quem são as pessoas envolvidas? Isso é uma coisa fundamental aí. Se eu, de repente, escrevo um post ou falo publicamente que algo aconteceu comigo, tudo bem, eu, pessoa física, né, vou lá e digo, eu fui maltratada em tal lugar, aconteceu isso, né, estraguei meu carro, enfim, essas coisas que acontecem com a gente diariamente. Pessoa física, mas o jornalista,
ele não está dialogando só com a pessoa física que está envolvida naquilo. Então, ele deveria necessariamente fazer um esforço de aproximação com o outro lado. Quem é esse outro lado? Por que essa menina escreveu o textão no Facebook? Por que ela tinha o contato dessas pessoas? Essas mulheres que teriam questionado o uso do turbante, elas são representantes do movimento negro? Elas são representantes de algum tipo de instituição, né? Quer dizer, representam o todo, né? Porque a discussão que se fez foi justamente do embate entre as duas coisas, né? A ideia de apropriação cultural, né? E a ideia de que existe um radicalismo no movimento negro. Mas essas pessoas eram do movimento negro? Elas representam o pensamento do movimento negro? Então, o jornalismo deveria ter se dado ao trabalho de tentar aprofundar aí, além do texto de Facebook. E aí isso significa identificar todos os personagens e, na medida do possível, identificar as limitações dessa narrativa. Quer dizer, é uma narrativa de um lado só. Se eu não consigo identificar o outro lado, eu tenho controle, essa pessoa tem um controle total de uma narrativa que envolve duas pessoas. Isso, obviamente, é uma coisa complexa. Né? Eu não tenho como checar ou conferir, eu não tenho como dar chance de resposta para esse outro lado, se esse outro lado não existe ou não é identificável, certo? Então você nota assim, o quanto muita produção de texto em veículos de comunicação a respeito dessa situação se valeu do fato do assunto ter viralizado, como se isso fosse um fato jornalístico, e viralizar não é fato jornalístico, né? Vamos deixar claro isso. E aí, sem trazer nada de novo para o público. Né? O que, afinal de contas, a minha reportagem fez? Ela surfou numa onda que foi criada nas redes para ficar explicando para a internet, a própria internet, porque a gente sabe como é que funciona essa coisa de viralizar. Às vezes você escreve alguma coisa e várias pessoas compartilham. Isso não quer dizer que esse assunto necessariamente seja relevante. Às vezes é uma piada, às vezes é um vídeo engraçado. E aí, mas isso não tem conteúdo jornalístico, no sentido de que, né, qual que é o critério? Jornalístico é aquilo que tem interesse público. Né? Então, o assunto tem interesse público na medida em que a gente, de repente, identificasse no movimento negro uma ação de agressão a outro grupo, e daí isso seria relevante, porque o movimento negro é um movimento relevante. Se a gente identificasse aí, por outro lado, né, uma coisa que sempre acusam, por exemplo, o movimento feminista, de criar fanfic para fanfic é assim, as historinhas que as pessoas inventam, postam na internet como se fosse verdade. Né, existe uma acusação de que o movimento feminista faça isso, né, crie fanfics para expor comportamentos supostamente machistas. Né? Mas eu não tenho nenhuma dessas conclusões da cobertura jornalística que foi feita desse assunto, porque não se foi apurado, né? Não se foi a fundo dessa história, aí se ficou muito na discussão do pode usar o turbante, não pode usar, que não era a questão principal ali, né? Você pode questionar o uso de uma peça, né? Desde que esse debate é relevante no sentido de que ele atinge muitas pessoas, ou ele toca algo fundamental. Essa que é a questão jornalística, né? Interesse público, interesse social. A gente precisa dessa discussão para, como sociedade, de repente tomar um rumo melhor. Né? E assim, a base de tudo isso teria sido lá atrás uma boa apuração em cima da história, que foi o que não aconteceu. Não aconteceu porque se cria um hábito de se produzir histórias a partir de posts de Facebook, que é uma fonte de informação muito falha, né? Você que posta coisa no Facebook, você sabe o quanto, de repente, o Facebook é uma... Né? Quantas coisas você postou no Facebook que você tinha certeza, que você checou a informação, verificou? É muito raro as pessoas fazerem isso, muito raro.
E, em geral, o Facebook é um ambiente de publicações individuais. As pessoas publicam coisas no interesse delas, na perspectiva delas. Elas não saem por aí checando e conferindo, né, as informações. Então, o jornalista usar post e Facebook como fonte já é uma coisa complexa. Agora, você basear toda uma cobertura em cima de post e Facebook, mais complexo ainda, né? E aí você tem uma série de elos, e essa história do turbante, obviamente, não é um caso único, né? Ele é um exemplo, isso acontece o tempo todo. E aí a narrativa jornalística é prejudicada porque ela não traz nada de novo. E ela se iguala àquilo que eu já vi, porque outra pessoa postou no Facebook, né? Repercutiu isso no Facebook. Então, a cobertura do veículo jornalístico não me acrescentou nada em relação ao que eu já tinha do comentário da minha roda de bar, né? Que é o meio que o Facebook. Então, a gente tem. Essa é uma discussão extremamente importante. Né? O que o jornalista quer falar para o público? Em que sentido isso é relevante? E o quanto o fato da gente querer ser relevante vai sempre voltar para a mesma questão. A falar com o público adequadamente, de forma didática, e para falar e para passar algo de forma didática, ter informações concretas, né? Informações checadas, e que você possa ser transparente, né, na forma como você apresentando essas informações, para que seu público possa obter essas informações através de você e aí tomar decisão a partir disso. Então, essa discussão do texto aí é uma discussão extremamente interessante. Ela ainda vai render muito. A gente tem uma discussão séria sobre narrativa no jornalismo, mas a gente sempre vai partir dessa questão importante aí da apuração eficiente, correta, precisa de informações para o material jornalístico. Por enquanto é isso, muito obrigada, até a próxima.